Deus seja louvado. Mais uma vez é um prazer a gente se reunir em nome de Jesus para adorar a Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele tem nos sustentado até aqui, tem nos dado vida e saúde. Então eu creio que todos que estão participando agora desta live vão ter a oportunidade de externar a sua gratidão a Deus, de poder celebrar o santo nome de Jesus, porque é uma alegria para a nossa alma, é uma alegria espiritual. Então que Deus abençoe a todos, que Deus dê a cada um presente nesse culto, cada família representada, copiosas bênçãos dos céus, e todos sejam agraciados pelo Senhor Jesus e pelo seu Santo Espírito. Deus seja louvado, irmãos. Vamos iniciar este culto de adoração com o hino de número 39, Exaltação e Louvor. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Bom Jardim, aos amados irmãos. Brevemente estaremos novamente nos reunindo lá no nosso templo, ali na rua João Batista Jasmin, aqui em São Miguel, em Bom Jardim. E também meu abraço a todos os irmãos e irmãs de outras denominações que porventura estejam participando dessa live. É um prazer renovado em nossos corações. Então, hino 39, Exaltação e Louvor. Ó vinde crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém? Salmo 34. Por favor, meu irmão, minha irmã, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler responsivamente o Salmo
Salmo 34 é um dos salmos mais belos do saltério bíblico. Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor, a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Vamos orar. O Vinícius vai fazer essa oração, uma oração de louvor. Eterno e poderoso Pai, nós, ó Pai, te louvamos, te rendemos glória, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Nós, Senhor, agradecemos por mais um domingo, Senhor, agradecemos por mais uma live, por estarmos aqui louvando o Teu nome, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja renovando as forças de cada um, dando ânimo, Pai, dando alegria. Que o Senhor, ó Pai, venha falar ao coração de cada um neste momento. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino 79. É sempre bom louvar o Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus habita no meio dos louvores angelicais e também no meio dos louvores dos seus santos, a igreja. Então vamos cantar mais o hino 79, Glória ao Salvador. Hino 79. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador.
filha Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Amém. Amém. Agora eu vou pedir a Júnia, ela vai orar, mas antes vamos mais uma vez abrir a Bíblia agora no Salmo 51. Salmo 51, versículo 9. Salmo 51, 9. A nossa irmã, ela vai fazer uma oração de confissão, que é um momento de contrição, e ela também vai orar intercedendo por pedidos que porventura os irmãos tiverem. Aí onde vocês estão, vocês podem também colocar os seus pedidos no altar do Senhor e vai estar orando também pela mensagem. Então são 3 pedidos. Pedido de perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, intercedendo por pedidos dos irmãos e intercedendo pela mensagem. Mas primeiro vamos ler Salmo 51, versículo 9, vamos ler juntos? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a nossa oração, pedindo a Deus para ter misericórdia de nós, para nos purificar, para purificar os nossos corações, porque sempre pecamos, de uma maneira ou de outra, nós pecamos. Se dissermos que não, somos mentirosos. Então é sempre bom a gente se aquietar aos pés do Senhor, pedir a Ele misericórdia, que Ele venha renovar a nossa alma, que Ele venha perdoar as nossas falhas. Então faça isso nesse momento e também aproveite logo após, coloque seus pedidos de oração no altar do Senhor. A nossa irmã vai estar orando nesse momento, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade. Bendito Deus, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Amém. Senhor Deus. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, Senhor Deus, que nos assistes em todos os momentos da nossa vida. Amém. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e tem edificado as nossas vidas nesses períodos tão difíceis, Senhor Deus, que temos vivenciado. Queremos agora, Senhor Deus, colocar diante de Ti o quanto somos pequenos, o quanto carecemos, Senhor, da Sua misericórdia, porque as nossas falhas são muitas, Senhor Deus, que cometemos erros cada instante do nosso viver. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, te suplicando, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Por isso, Senhor Deus, baseado na Tua palavra, Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, Senhor Deus. E ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar nesse mundo, Senhor Deus, de tal maneira que possamos, nas nossas vidas, glorificar o Teu Santo Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. E agora, meu Deus, também nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, os pedidos dos Teus servos que estão nesse momento, Senhor Deus, participando desta live. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu sabes, Senhor Deus, o que passa na vida dos Teus servos, na vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está diante, Senhor Deus, desse aplicativo, Senhor. Tu conheces, por isso nós te suplicamos, Senhor Deus, se não for contrariar os Teus planos,
que a sua vontade possa ser feita na vida dos teus servos, Senhor Deus. Queremos também, Senhor Deus, colocar diante de Ti, clamar a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais que estão à frente, Senhor Deus, desta pandemia, em relação a todos aqueles que trabalham em hospitais, desde o médico, Senhor Deus, até o faxineiro de um hospital, que estão ali expostos, Senhor Deus, fazendo o trabalho. Tenha misericórdia, proteja, Senhor Deus, essas pessoas. Amém. Queremos também, Senhor Deus, te suplicar pelos lares enlutados, Senhor Deus, por aqueles que perderam os seus entes queridos. Consola, Senhor Deus, os corações entristecidos. Te suplicamos, Senhor Deus, que Tu venhas renovar, Senhor Deus, as forças espirituais daqueles, Senhor Deus, que estão entristecidos, estão deprimidos, Senhor Deus, estão passando momentos difíceis, que eles venham experimentar a ação do Teu Santo Espírito, a ação consoladora do Espírito Santo, que renova, Senhor Deus, as nossas forças em Cristo Jesus. Agora, Senhor Deus, prepara também os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para a mensagem, Senhor Deus, que Tu tens aos nossos corações. Inspira o Teu servo para falar tudo aquilo que precisamos ouvir, Senhor Deus. E nós te agradecemos, te suplicando, Senhor Deus, estas bênçãos. Oramos em nome daquele que pode fazer todas as coisas, que é o nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, vamos agora meditar na palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 23. Mateus 25, versículo 23. Palavras do Senhor Jesus. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quero falar nessa noite sobre a importância da fidelidade ao Senhor, a fidelidade a Deus. Quando Deus nos chama para caminhar com Ele, para caminhar com Jesus, Ele requer de nós fidelidade. E quando cumprimos esse compromisso de fidelidade, certamente vamos ser abençoados. Certamente o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque as promessas de Deus são infalíveis. Então Jesus diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus, Ele é justo. Deus não se esquece do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso empenho, como nós vemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, que fala que Deus, Ele não fica esquecido daquilo que nós fazemos por amor a Ele e por amor aos irmãos. Jesus então reitera isso aqui: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Então eu quero falar aqui de personagens bíblicos em que isso se cumpriu, personagens bíblicos que servem de inspiração para nós. Vamos citar apenas alguns, mas existem tantos outros, mas esses que estão aqui são suficientes para servir de modelo para todos nós. Primeiro, quero falar de Moisés. Vejam Moisés. Eu peço até aos irmãos que abram em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esse texto está falando
E quando Moisés foi chamado lá do Egito, ele foi criado como filho da filha de Faraó, mas quando Deus coloca no coração dele aquele amor pelo seu povo, pelo povo hebreu que estava escravizado, Moisés sentiu ali o chamado e ele foi fiel a Deus naquele chamado, e ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E ele caminhou como quem vê o invisível. E desde então ele foi fiel a Deus. Ele foi parar lá no meio dos midianitas, casou com Zípora e tinha Jetro como seu sogro. E lá ele ficou 40 anos como pastor de ovelhas e sempre permanecendo fiel ao Senhor. Ali ele estava no pouco, ele havia abandonado o muito que o Egito oferecia, mas eram riquezas da impiedade, era um povo pagão, idólatra, e ele largou tudo aquilo para viver na humildade e ser um simples pastor de ovelhas, e permaneceu fiel ali. E Deus então o chama por meio de uma sarça ardente para ser o libertador do seu povo, o grande guia de Israel. E por causa dessa fidelidade, Deus o colocou como o maior nome do Velho Testamento para o povo judeu. Moisés, para o povo judeu, é como o grande guia, o grande libertador. É aquele que personifica até a figura do Mashiach, que é o Messias. Moisés é a figura de Cristo, tipifica Cristo. E Moisés é o próprio representante da lei de Deus. É a figura mais destacada do Velho Testamento para o povo hebreu. Então vejam, pela fidelidade dele no pouco, sobre o muito, Deus o colocou, a ponto dele tipificar a própria pessoa de Jesus, o Messias. Nós temos também aqui em Hebreus, capítulo 3, no versículo 5. Abre aí a sua Bíblia. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vejam que o autor aqui aos Hebreus, ele conecta Moisés a Jesus. Ele fala que a fidelidade de Moisés já prefigurava a fidelidade do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. É o nome mais destacado entre o povo judeu e para nós também, como igreja. Só está abaixo do próprio Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus. Em Atos 7:22 diz que Moisés era um homem poderoso em obras e palavras. Vejam o grande galardão que o Senhor concedeu a Moisés. Ele foi fiel no pouco e sobre o muito Deus o colocou. Outra figura também que foi fiel no pouco e sobre o muito Deus o colocou, José do Egito. Vejam, irmão, José, ele era muito amado de seu pai Jacó e de sua mãe. José era um jovem dotado por Deus, tinha dons divinos, inclusive dons de sonhos, de revelações, e aquilo instigou a ira dos seus irmãos, e nós sabemos a história de José. José sofreu muito. José foi vendido pelos seus irmãos. Antes de ser vendido, ele foi maltratado pelos seus irmãos e depois foi vendido aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E José permaneceu sempre íntegro, sempre fiel a Deus. E ele foi parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, que era um oficial do reino egípcio, era um oficial do faraó, José foi tão fiel e tão abençoado por Deus que Potifar passou a colocar tudo que ele tinha nas mãos de José.
ele confiava tudo que ele tinha nas mãos de José, exceto a sua esposa, exceto a esposa de Potifar. E José foi fiel, fiel em todas as coisas, mesmo sendo caluniado pela esposa de Potifar, que o acusou de tentar seduzi-la, quando na verdade foi o contrário. Mas José continuou ali, na sua fidelidade a Deus, e ele acabou parando onde? Na prisão. Foi lançado na prisão. Mas Deus sempre o abençoava, ele sempre prosperava, porque ele era fiel a Deus. Mesmo na prisão, ele achou graça diante dos olhos do carcereiro, e o carcereiro confiava tudo nas mãos de José, até as chaves das prisões. Todos os presos estavam ali sob os cuidados de José, e José permaneceu fiel no pouco. Ele foi fiel lá na casa de Potifar, como servo de Potifar. Ele foi fiel lá na prisão, como prisioneiro, até como carcereiro ele foi fiel. E o que aconteceu? Deus então o exalta. Ele foi fiel no pouco, Deus o colocou sobre o muito, a ponto dele se tornar governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do Egito, só abaixo do faraó. E nós vemos aqui esse versículo em Gênesis 41, abra aí a sua Bíblia, Gênesis 41, versículos 41 e 44, olha aqui Deus colocando José no muito, foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre o muito. Gênesis 41, 41 e 44. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Como Deus é fiel, né, irmãos? Então vejam aí a importância de ser fiel no pouco. Não importa o que você faça, não importa onde Deus tenha te colocado. Você pode até achar que aquilo é pouco, mas se você for fiel, Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida e vai te colocar sobre muito. Isso se cumpriu na vida de tantos homens e mulheres de Deus, não só na Bíblia, mas na história cristã, e certamente Deus cumprirá na sua vida também. Outro exemplo, Gideão. Gideão, ele era da tribo de Manassés, ele era uma pessoa humilde. Deus manda um anjo até Gideão, e quando Gideão fala, e quando o anjo fala com Gideão, Gideão até diz: mas quem sou eu? A minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai, quem sou eu? Eu tenho muito pouco, eu não sou nada. Mas Deus usa o anjo para já fazer promessas a Gideão e mostrando que ele seria uma bênção e ele seria abençoado pelo Senhor. Vamos abrir em Juízes, vamos continuar passeando pela palavra de Deus. Juízes capítulo 6, o versículo 12. O que o anjo fala para Gideão? Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E para quem já leu a história de Gideão, nós vemos como ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, que estava sob uma servidão duríssima dos midianitas. E os midianitas eram cruéis. Eles levavam as famílias dos judeus à miséria. Eles usurpavam tudo, eles roubavam tudo, a ponto de Manassés, para esconder o pouco que a família tinha, ele estava malhando trigo no lagar. A gente sabe que o lagar não é lugar para malhar trigo. O trigo é malhado na eira ou no terraço, ali secando ao sol. E ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era um lugar para pisar as uvas, para fazer o vinho.
Aquilo era para confundir os midianitas, porque eles levavam tudo, eles roubavam tudo. E se Gideão já era de uma família mais pobre de Manassés, e ele era o mais humilde, os midianitas iam deixar eles abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria. Mas Deus já estava mostrando a Gideão que ele seria usado por Deus, e usou mesmo. Gideão, com 300 homens escolhidos por Deus, ele derrotou todo o exército midianita, libertou o povo judeu do cativeiro dos midianitas. Homem valente, vai nesta tua força, homem valente, o Senhor é contigo. E ele foi fiel a Deus, foi fiel ali no pouco, ele foi fiel. E no final, Deus o eleva a juiz supremo da nação de Israel, se tornou o grande juiz e o grande libertador da nação de Israel, a ponto até de cometerem idolatria. Nós sabemos na história que depois que Gideão morreu, o povo queria até adorar a estola sacerdotal, o éfode que ele tinha feito. O povo queria até adorar, tanto que o povo idolatrava a Gideão. Deus, sobre o muito, o colocou por causa da sua fidelidade. Outro que também foi fiel um pouco, e sobre o muito, Deus colocou Daniel. Daniel, grande profeta Daniel. Vejam, Daniel foi parar lá na Babilônia, passou por apertos, passou por dificuldades, ele teve que testemunhar ali fielmente da palavra de Deus, mesmo quando o imperador queria que os hebreus se curvassem diante de ídolos, diante daquela estátua de ouro, mesmo quando o rei convidou os hebreus, entre eles Daniel, para comer das iguarias do rei, iguarias que até a lei judaica não aprovava, o caché judaico, que são aqueles alimentos que os judeus consomem, tem muitas coisas que não são permitidas no judaísmo. Ele foi fiel ali ao Senhor e não se contaminou com a mesa do rei. Então ele sempre demonstrando ali a sua fidelidade. Sabemos até da história, quando ele é lançado na cova dos leões, por causa da sua fidelidade a Deus, Deus tapou a boca dos leões. Daniel sempre ali, compromissado com Deus. E vemos aqui na Bíblia onde Deus o colocou. Vamos abrir aí Daniel, capítulo 2, versículo 48. Daniel 2, 48. As honras que Daniel recebeu. Então o rei, que era o imperador Nabucodonosor, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Meus irmãos, olha aí, Daniel fiel no pouco e Deus o colocou sobre o muito. Parecido até com José, um pouco a história de José, que se tornou governador do Egito. E Daniel se tornou governador do maior império da época. Vejam, aí uma semelhança. Na época de José, o maior império era o Império Egípcio. Na época de Daniel, o maior império era o Império Babilônico. E Deus o colocou como governador da capital do Império Babilônico, o governador da Babilônia, e ainda o colocou também como chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Tudo porque Daniel foi fiel um pouco. Então Deus, até usando Nabucodonosor, o colocou sobre o muito. Glória a Deus por isso. Não é, irmãos? Veja como a palavra de Deus, ela não falha. Outro também, que foi fiel um pouco, e sobre o muito Deus o colocou. Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um fazedor de imagens de esculturas, lá em Ur dos Caldeus. Era de uma família idólatra.
Era um homem que sobrevivia, ele e sua família, eles sobreviviam vendendo imagens de ídolos, de deuses. E ele estava estabelecido lá. E Abraão já começa a ser fiel a Deus quando Deus o chama. Lá em Gênesis 12, vamos abrir mais uma vez o texto sagrado. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Aí já começa a fidelidade de Abraão no pouco. Ora, disse o Senhor a Abraão, o nome dele ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora veja, irmãos, isso aqui já era promessa de Deus. Já era promessa. Agora vocês imaginem se Abrão não tivesse sido fiel. Será que tudo isso teria se cumprido? Será que Deus o teria colocado sobre o muito se no pouco ele não tivesse sido fiel? Então uma interrogação, porque o contrário também é verdadeiro. Quando não somos fiéis no pouco, como Deus vai nos confiar no muito? Se nós não inspiramos confiança no pouco, como é que a gente vai inspirar confiança no muito? Então Deus fala: se tu uma bênção, seja fiel, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai pela fé, confia, e aí eu serei contigo, engrandecerei o teu nome. Engrandeceu mesmo. E de Abrão se tornou Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de muitas nações, tanto que o nome dele foi mudado. Deus o guindou a uma posição elevada. Abraão se tornou um homem rico. Ele foi um homem rico, de muitas posses, rico materialmente e rico espiritualmente, pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus. Tanto que até hoje ele é chamado de pai da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é nosso pai, pai espiritual, pai da fé. Olha quantas honrarias Deus concedeu a Abraão, porque ele foi fiel. Então aquelas promessas todas se cumpriram. E todas as famílias da terra se tornaram benditas por causa de Abraão, porque de Abraão, da semente de Abraão, veio o Messias, o Mashiach. Da semente de Abraão, a promessa também se cumpriu. Ele ainda teve essa honra de ser patriarca do povo de Deus e de ser também ancestral de Jesus, do Messias. Então nós vemos também em Gênesis 22, pode abrir aí, continuar abrindo a palavra, Gênesis 22, 16 a 18, quando Deus prova Abraão, mandando que ele oferecesse sacrifício ao seu filho, Isaque, e mais uma vez Abraão é fiel. Olha aí, irmãos. Então não tem como dar errado. Sendo fiel, não tem como dar errado. Ele foi fiel quando ele deixou tudo lá em Ur dos Caldeus, ou Ur da Caldeia, deixou a sua parentela e foi para uma terra estranha, e foi fiel aqui. Ele disse: Deus proverá. Ele levou o filho dele para o sacrifício. Ele até cria que mesmo que Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A carta aos Hebreus fala sobre isso. Ele permaneceu fiel. Aí, passando por mais essa prova de fidelidade, o que Deus fala para Abraão? Versículo 16 a 18. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Deus seja louvado. Creia nisso, irmão. Creia nisso, irmã. Você que está meio... Vou usar um termo aqui até engraçado. Você que está meio macambúzio, espiritualmente, meio duvidoso, aproprie-se dessa palavra.
e continue servindo ao Senhor, continue sendo fiel. Você que é jovem, você que é adulto, você que já está com meia idade, ou até as pessoas mais idosas, essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Seja fiel ao Senhor e Ele promete te colocar sobre muito. E esse muito pode ser em vários aspectos, em vários sentidos, inimagináveis até. Deus é que sabe todas as coisas. Outro que foi fiel e Deus o colocou sobre muito, Davi, grande rei Davi, foi imperfeito, foi falho, fraquejou, falhou, mas era um homem segundo o coração de Deus, e Deus o galardoou e Deus o colocou sobre muito. Vejam, Davi sempre fiel. Davi era um pastorzinho de ovelhas, era um menino pastor de ovelhas, foi fiel ali no seu mistério. Chegava a enfrentar feras do campo, feras, para defender as suas ovelhas. Ele chegou a matar um urso, chegou a matar um leão, sendo fiel ali ao seu humilde trabalho. Depois ele continuou sendo fiel, enfrentando lá o gigante Golias, em nome do Senhor, em nome de Deus. Ele enfrentou Golias e o derrotou. Aquilo chamou a atenção até do rei Saul. E o rei Saul, então, começou a administrar a vida de Davi. E depois, o rei Saul, Davi já adulto, o rei Saul colocou como capitão do seu exército. E quantas batalhas Davi participou e foi vitorioso. Então vejam, Davi sempre fiel e Deus sempre colocando um patamar superior. De pastor de ovelhas, né? Agora ele se assentava na mesa do rei Saul, por ter derrotado o gigante Golias e por ter liberto o povo de Israel até de um possível cativeiro dos filisteus. E aí ele é guindado ao capitão, oficial mor do exército de Israel, e ele ali na sua fidelidade, até chegar a ser o grande rei de Israel, o maior rei que Israel já teve, o rei mais amado que Israel já teve, por causa da fidelidade de Davi. E é o que nós vemos aqui em 2 Samuel, vamos abrir aqui outro texto, segundo livro de Samuel, capítulo 5, e vamos ler alguns versículos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, versículo 4 e versículo 12. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Até coincidentemente, com 30 anos ele começa a reinar, com a idade que Jesus começou também o seu ministério, porque Davi também é um tipo de Cristo. O Messias é chamado Mashiach ben Davi, Messias, filho de Davi. E também o versículo 12: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, mais um exemplo de um servo de Deus que foi fiel no pouco, sempre fiel ali nas coisas menores, e aí Deus o coloca sobre o muito. E para fechar, o exemplo maior de alguém que foi fiel no pouco e sobre o muito foi colocado. Vamos abrir aí Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Alguém que foi humilhado, que viveu no pouco, nasceu no pouco, não é mesmo? De uma família pobre, nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura que era um coxo onde os animais comiam, de uma família simples, uma profissão simples, no meio de um povo dominado por um povo estrangeiro, por uma nação estrangeira.
mas ele foi fiel ali ao chamado, ele foi fiel à missão, ele foi fiel ao Pai. Pai, glorifiquei o teu nome na terra, glorifica agora o teu Filho. Em tudo foi obediente, em tudo foi fiel. E o Pai, o nosso Deus eterno, sobre o muito o colocou. Então, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém. Deus seja louvado, irmãos. Vejam o exemplo maior, o exemplo maior de alguém que foi fiel ao extremo, foi fiel até o fim, obediente no pouco, e Deus então o coloca no muito. Deus lhe dá um nome acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira, a ponto de todo joelho se dobrar diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. E um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os salvos sempre confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, e até os perdidos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, essa palavra é para nos despertar, abrir os nossos olhos. Lá no final do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, sempre que você é fiel ao Senhor, essa fidelidade, ela nunca vai ser vã. Você nunca vai desperdiçar a sua fidelidade a Deus. Pelo contrário, quanto mais você é fiel, mais ainda o Senhor te exaltará. Mais ainda o Senhor vai te colocar num alto retiro. Ele vai te colocar num patamar mais elevado ainda. Creia nisso. Nós vemos aqui vários exemplos bíblicos. Poderíamos dar outros exemplos. Samuel, profeta Elias, o Novo Testamento, Paulo, Pedro, João. Na história da igreja, poderíamos dar muitos exemplos, mas esses aqui já são suficientes para atestar a veracidade dessa palavra. Então nós vamos concluir novamente lendo o texto básico dessa mensagem, que é Mateus 25, versículo 23. Vamos voltar ao início, as palavras do Senhor Jesus. Mateus 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, Moisés, muito bem, José, muito bem, Gideão, muito bem, Daniel, muito bem, Abraão, muito bem, Davi, muito bem, meu filho amado, em quem me comprazo, Jesus Cristo, muito bem. E o Senhor Jesus mesmo nos fala: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no prazer, no gozo do Senhor, não só aqui neste mundo, mas por toda eternidade, na glória celestial. Que Deus te abençoe, que essa palavra te dê mais ânimo de perseverar nos caminhos do Senhor, de continuar renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus. Tudo que você fizer em obediência e fidelidade vai produzir frutos para a sua vida, certamente, porque Deus é fiel e Ele sempre cumpre a sua palavra e as suas promessas. Amém? Deus te abençoe ricamente. Deus seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, mais um hino, o hino 306, já quase encerrando aqui essa live, este culto, porque o tempo também urge, né? O tempo vai se esgotando. Então vamos cantar o hino 306, fidelidade na luta. 306.
fidelidade na luta. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante seguir vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Irmão, foi um prazer mais uma vez adorar a Deus juntos, celebrar o santo nome do Senhor, Jesus, nosso Salvador, e espero que tenhamos outras oportunidades, mas eu creio que brevemente já poderemos nos reunir no templo e nós iremos comunicando aos irmãos, comunicando à igreja, quando isso será possível. O importante é sempre estarmos juntos para louvar a Deus e agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, que tanto fez por nós para nos dar a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir mais uma vez a nossa irmã Júnia fazer uma breve oração, agradecendo essa oportunidade, já desejando a todos um restante de noite abençoada na presença de Deus, uma semana maravilhosa, uma semana bendita, uma semana vitoriosa na presença de Deus, guardados e protegidos debaixo das potentes mãos do Senhor. Boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e a gente encerra com a bênção cantada. Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos Sim, pela tua palavra ministrada, Senhor Deus, através do teu servo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas lições apresentadas aqui, Amém. da fidelidade dos teus servos, Senhor Deus. Ajuda-nos na nossa caminhada cristã para que possamos, Senhor Deus, seguir os exemplos que foram aqui dados de homens de fé, Senhor, e que foram fiéis e tiveram a recompensa vinda diretamente de Ti. Que nós possamos nos espelhar nesses Teus servos, Senhor Deus. Amém. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e mais uma vez te pedimos a Tua bênção para essa semana que se inicia, que possamos caminhar, Senhor Deus, com fidelidade a Ti. Nós oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o